Oi, galerinha do meu canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luana, sou esteticista e cosmetóloga e aqui nós falamos do mundo da estética, todas as novidades, tudo que surgiu aí, né, tendências, enfim, tudo que há, né, da estética desse mundo. Eu venho e abordo com vocês, destrincho, busco artigos científicos, evidências e a gente vai conversando por aqui. Hoje não vai ser diferente, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da utilização de avaliação. Você faz avaliação dos seus clientes e guarda, ou você faz uma avaliação e realmente estuda seu paciente? Porque nós vamos investigar isso neste vídeo hoje. Você é inscrito? Não? Se inscreva, ative o sininho para que você receba em primeiras mãos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então falar da importância da avaliação dentro da estética? Por que é importante a avaliação da estética, né? Fazer a ficha de anamnese, né? Qual é o intuito ali de realmente a gente ter essa necessidade de fazer a ficha? Muitos dos lugares que eu já trabalhei, alguns nem fazem ficha de anamnese, outros fazem e apenas guarda e deixa ali arquivado. E ok, só serviu para isso. E o que eu tenho para falar isso, gente? A avaliação, ela é de extrema importância, porque é onde você vai estar investigando o seu paciente, entendendo o que está acontecendo com ele e fechando todas as brechas para que aquela afeição estética não piore ou não evolua, enfim, né? Então, a gente tem que estudar a ficha de anamnese. A ficha, ela veio primeiramente por uma questão de documento. É uma prova que todos os dados que você colheu do seu paciente é verídico, ele vai assinar. Então, se ele omitir alguma coisa ali, um exemplo, tá gestante, ela quer fazer um procedimento que o médico não liberou e mentiu pra mim. Então, ali está assinalado por ele. Então, a responsabilidade é dele. Não tem como eu descobrir, a gente não tem bola de cristal pra saber se a pessoa tá falando a verdade ou não. Então, além disso, dele ser essa documentação extremamente importante para nós, ele também vai ser essa forma de estar avaliando os nossos pacientes. Eu, Luana, tenho um hábito de colher essas informações, sentar depois tranquilamente e destrinchar ali o porquê que tá ocasionando aquilo, porquê que, né, aquelas características, enfim. Então, gente, isso é de extrema importância. Eu tô abrindo aqui só pra mim dar um exemplo pra vocês de um caso clínico, tá? Eu gosto muito de caso clínico, às vezes eu coloco isso pros meus alunos, porque vocês vão tendo um raciocínio clínico, né, melhor. Então, vamos lá dar um exemplo aqui de um caso clínico de gordura, tá? Aqueles caso clássico, vou ler aqui pra vocês. Um exemplo pra gente poder entender o porquê que eu preciso colher dados da ficha de anamnese. Mulher, paciente, 34 anos, sexo feminino, queixa principal, excesso de gordura na região abdominal e flancos. O histórico dela. Maria relata insatisfação com a gordura localizada na região do abdômen e flancos, que persiste mesmo após a dieta e exercício físico. Ela tem um estilo de vida relativamente saudável, pratica atividade física 3 vezes por semana e mantém uma alimentação equilibrada, mas sente dificuldade em reduzir as medidas na região do abdômen. Aí nós vamos lá para a parte da bioimpedância. Vocês precisam fazer bioimpedância, tá? Cai fora de IMC. IMC a gente não olha mais, tá? Então, eu não olho mais IMC. O que eu vou olhar na minha bioimpedância? Primeiro, a questão do percentual de gordura. Aqui no percentual de gordura dela tá 30%, que eu coloquei um exemplo. Então, a gordura dela tá 30% e o percentual de massa magra dela tá em 20%, ou seja, tá extremamente desequilibrado. Tem pouca musculatura e muita gordura. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Inverter isso. Eu tenho que diminuir a gordura e aumentar a quantidade de músculo, tá? Então, eu já sei que isso aqui já é um erro. E ali ele mostra em relação ao gasto energético dela diário, que tá em 1.220. Gente, isso esse gasto energético, ele é muito baixo. Existe uma quantidade ali, né, que geralmente os médicos, olhos, esportistas, enfim, que é uma taxa metabólica em torno de pelo menos 1.300.
Então, se você estiver abaixo disso, seu metabolismo está trabalhando extremamente lento, devagar, tá? Então, ou seja, eu sei que aqui, Dona Maria tá com metabolismo extremamente lento, com percentual de gordura altíssimo, musculatura baixa, e aí, óbvio que a gordura visceral dela vai estar, no caso aqui tá em 12, tá? Acima do normal também, tá? Então, ou seja, ela tá se questionando disso. Como ela faz exercício físico, aqui fala que ela começou a fazer recentemente o exercício físico. Não é do dia pra noite que o corpo desperta, né? Principalmente quando a gente fala de gordura. Sabe aquelas pessoas que são obesas e aí ela fala que ela vai fazer dieta e aí ela começa uma dieta um pouco restritiva, ela faz isso aqui, ela dá uma secada? Por que ela dá uma ressecada? Porque ela vem de uma vida extremamente desregrada. Então, o mínimo que ela fizer ali já vai trazer um resultado muito satisfatório para ela. Diferente de Dona Maria, que não é uma pessoa obesa, ela está com sobrepeso leve, né? Que ela tem uma gordura bem inflamada. Então, eu preciso fazer o quê? Desinflamar esse organismo. Como ela começou uma alimentação saudável recentemente, então a gente entende que o corpo dela ainda não tá respondendo, né, essa mudança. Essa mudança, às vezes, ela demora. Então, analisando aqui esse caso clínico que eu citei aqui pra vocês, tá? O que a gente observa desse caso clínico? Primeiro, Maria tem mais de 34 anos. O metabolismo, ele tende a desacelerar. Observar o quê? Vitaminas, principalmente D, B12, tá? Isso é muito importante para a questão metabólica em parte de emagrecimento. Então, a gente tem que averiguar se essas vitaminas não estão baixas. Hormonal, né? Porque depois dos 30 a gente tende a diminuir um pouquinho, né? Já de várias coisas ali dentro do nosso organismo. Então, investigar a parte hormonal, que aí no nosso caso a gente vai orientar e ela vai ter que buscar isso, tá? E aí agora nós vamos alinhar em questão à alimentação. A alimentação, o que eu sempre aconselho para quem está iniciando na estética corporal e os clientes que vão começar tratamento. Primeiro, a dieta, gente, ela tem que ser anti-inflamatória. Porque o corpo tá tão inflamado de alimentos industrializados, né? Cheio de conservantes, enfim. Então, o organismo está extremamente inflamado. Se eu tenho um organismo inflamado, o intestino que não está funcionando, como que essa gordura vai ser, né, realmente ali oxidada? Não vai. Vou ter dificuldade nesse processo de oxidação. Então, a gente precisa entender isso e trazer para o nosso cliente. Por isso que é de extrema importância a avaliação. No caso de Dona Maria, eu iria sentar com ela aqui e iria falar assim, Dona Maria, vamos lá. Dona Maria, a senhora começou a fazer exercício físico recente, vamos aumentar a intensidade. Tá fazendo quantas vezes na semana? Ah, 2. Vamos aumentar mais 1? Vamos passar para 3. Daqui um mês a gente aumenta, vamos passar para 4. E daqui um mês a gente aumenta para 5. Vamos lá? Combinado? Então a gente precisa ir aumentando gradual, porque a gente sabe que existem algumas pessoas que têm limitações de horário, enfim. Então a gente tem que ir gradual também. E isso tá muito relacionado com a pressa do resultado do meu cliente, porque isso vai conforme ele. Se ele tiver com muita pressa, olha, Dona Maria, a senhora tem que fazer exercício físico todo dia. Até domingo, sim, até domingo, né? Então, vai muito da pressa, da urgência do resultado do meu cliente ali. Então, eu iria abordar dessa forma. Segundamente, iria falar pra ela, vamos ter que fazer o quê? Treino de força. Pare de fazer, diminui um pouco do cardio. Meu Deus do céu, Luana, você tá falando uma coisa absurda. Gente, não é uma coisa absurda, é uma coisa lógica, tá? Quanto mais vocês fazem cardio, né? Vocês vão consumir energia da musculatura. Porque às vezes a alimentação não tá alinhada, a quantidade de proteína suficiente do dia. Às vezes a pessoa não bate a quantidade de proteína que ela tem que bater por dia. Isso vamos colocar aí, uns 80% da população não faz isso, tá? Então, eles comem 2 refeições com proteína, acho que é suficiente, tá? Então, isso é um dos erros também. Outro erro que a gente vai teria ali nessa questão, a quantidade desse treino, que geralmente as mulheres falam assim, eu quero secar, vou fechar a boca, não vou comer nada e vou fazer muito cardio. Beleza, você vai perder água, você vai desidratar. Você não vai perder gordura. Por quê? O que acontece no nosso corpo? A partir do momento que ele trabalha, lembra lá daquela taxa metabólica que eu falei pra vocês, de 1.200 e pouquinha, que tá abaixo, né, 1.200 e pouco tá dada a Dona Maria, e abaixo de 1.300 a gente tem um metabolismo lento, ou seja, o meu organismo, ele precisa aumentar isso. Como que eu vou aumentar? Dando alimento pra ele, mas os alimentos certos. Porque tendo todo o tempo o alimento certo, ele vai estar trabalhando. Isso vai acelerar o processo, tá? Então, isso é um dos pontos que tem que ser alinhado. A alimentação não tem como correr e, segundamente, o exercício físico agora. Porque alinha junto com a alimentação, que vai dar o resultado pra gente na estética também. Então, pensando nisso, Dona Maria, vai fazer cardio? Vai fazer cardio. Mas vamos ter que fazer o quê? Musculação. Por quê? Porque, Luana, por que tem que fazer a musculação
Gente, o maior consumidor de energia do nosso corpo é a musculatura. Nós temos 608 músculos aí no nosso corpo. Todos eles para poder fazer lá o deslizamento das fibras e tal, você ter força, você andar, você estar parada conversando, isso tem um gasto energético, meu músculo ele tá sendo acionado. Então ele tá consumindo energia. Então a partir do momento que eu tenho um exercício de grande intensidade, puxar ferro, literalmente pegar um peso, eu tenho um gasto energético muito maior. Tá com dúvida de mim? Faça um teste, coloca o relógio lá que afere. Faz um treino de perna bem certinho, não precisa colocar aquelas cargas assim, não. Faz um treino bom, sabe? Que você sai cansado, que você pegou uma carga, né, pesadinha, que você sentiu o treino. Na hora que você olha, em um treino de 1 hora você fazendo musculação, com pausas aí de 1 minuto e de intervalo, você tem um gasto energético de pelo menos 300 calorias. Pelo menos. 300 calorias para você fazer de cardio, você vai ter que ficar aí, dependendo da sua velocidade, você vai ficar mais de 1 hora. Depende da sua velocidade. Então, quando você faz o treino de cardio e soma a musculação, a gente tem um gasto energético muito maior. Então, por este motivo que é extremamente importante a gente ter a associação de exercício físico para a forma de emagrecimento. Isso, gente, eu levei pra minha vida. E depois, assim, que foi um divisor de águas pra mim, foi um curso que eu fiz de definição corporal, que abriu muito a minha mente. Eu já tinha isso. Só que tava assim, sabe, aquela coisa, eu acho que tem que ir por aqui, mas eu não sei. Porque até então eu não via ninguém fazendo, né? Eu pensava assim, eu acho que se eu for por esse caminho, talvez dê certo, mas eu nunca vi ninguém fazendo. Será que eu tô pensando certo? Será que eu... E aí eu, desde então, não fui pra frente. Quando eu fiz um curso de definição corporal, foi muito divisor de águas pra mim, porque eu entendi isso. Eu entendi que o organismo, a gente precisa, né, gastar essa energia. Eu vou dar um exemplo pra vocês, uma dica de ouro que eu dou nos meus cursos, vou dar pra vocês aqui agora. Você sabia que quando a gente vai lá trabalhar, por exemplo, o ultrassom na gordura, tô passando o ultrassom na gordura, e aí o que vai acontecer? Vai liberar o glicerol na corrente sanguínea, certo? Então ele faz o processo de lipólise, ele vai lá, né, libera um glicerol, esse glicerol se gruda na albumina e fica circulando na corrente sanguínea como forma de energia. Essa energia, ela vai ser utilizada se eu estiver tendo gasto energético. Então, se eu estiver fazendo um exercício físico, alimentação alinhada, quem vai consumir essa energia que está circulando? A musculatura. Então, gente, entenda que a gente tem uma ferramenta dentro da clínica que vocês quase não usam, que é o quê? Corrente eletroestimuladora. Exatamente. Corrente russa. Hoje nós temos aí os avanços dela, que seria o quê? Os equipamentos de ondas eletromagnéticas, né? Então, ou seja, a gente tem que associar o gasto energético, né, da musculatura. Então, o meu cliente não vai pra academia? Ah, querido, então eu vou colocar você pra fazer o treino aqui comigo. Você vai colocar ele pra fazer esses equipamentos após o uso dos equipamentos que você promoveu a lipólise. Então, você realmente tá oxidando aquela gordura. Então, realmente você tirou aquela gordura dali. Aí vai depender dele cuidar e manter isso durante o dia a dia, na sua rotina, alimentação, com exercício. Então a gente consegue sim trazer resultados satisfatórios. Por isso que eu estou com essa historinha toda, gente, é para vocês entenderem que a avaliação, ela é de extrema importância. Justamente porque, olha só, eu vou catar todas as informações e eu vou destrinchar onde está o erro. Porque não adianta eu só fazer a fichinha de anamnese bonitinha, preencher, e vou lá e guardo e nunca mais eu olho essa ficha de avaliação. Ou seja, valeu pra quê? Pra literalmente nada. Então, a ficha de anamnese, ela é pra você estudar seu paciente. É pra você depois sentar com ele e conversar. O que está acontecendo com ele? Eu gosto muito de fazer isso com os meus pacientes. Eu sento e vou explicar, tá vendo aqui? Isso aqui, você tem que fazer isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que sair. Porque não adianta a gente querer falar que procedimento XYZ faz milagre. Não vai fazer milagre. Se fosse fácil assim, gente, todo mundo seria corpo maravilhoso. Mas não é. Principalmente em relação a gorduras, de uma idade mais avançada, né? Quando é jovem, tudo é mais fácil. Depois dos 30, ladeira abaixo. Então, por isso que eu falo que é de extremamente importância fazer a avaliação e estudar a ficha de avaliação, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu disse com esse breve relato de caso, né? Dessa dica que eu dei pra vocês também de associar nos seus tratamentos corporais o estímulo, né, dessa musculação, trabalhar essa musculatura para ter realmente a parte de oxidação dessa gordura. Óbvio, isso vai além, né? Como eu disse a vocês, tem toda a questão intestinal, todos os hábitos que a gente vai cercando ali, e aí vai cercando e a gente vai conseguindo conduzir para trazer um resultado satisfatório. Olha esse resultado aqui, meu.
Esse resultado aqui meu, gente, foi em 2 meses. A pessoa emagreceu, ela perdeu mais de 10 centímetros, tá? E no dia, assim, eu falava, não, vamos aferir de novo, que não é possível. 10 centímetros, 10 centímetros. Aí eu falei, não, é realmente 10 centímetros que você perdeu, gente. 10 centímetros é basicamente isso aqui. Então, ou seja, é muita coisa, né? Para 2 meses. Então, assim, isso que foi pequenos ajustes. Não foi aquela coisa, meu Deus, não vou comer nada, eu vou ficar morrendo igual uma louca na academia. Não. Foi pequenos ajustes, somando com a estética, óbvio, ela fez a parte dela e aí conseguimos trazer resultado. E aí a gente chegou nesse resultado que vocês viram aí. Então, gente, é possível, mas a gente precisa estudar. A gente precisa analisar e ter o senso crítico. Bom, por hoje o nosso vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aqui pra Teacher motivar e continuar gravando os vídeos de dica pra vocês, orientações. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Até a próxima!